Olá, tudo bem com você? Sou a professora Ruth Landim. Começa a nossa aula de português com o tema Prática de Linguagem, Escrita Compartilhada e a Escrita Autônoma também. O nosso público-alvo são crianças do quarto ano do ensino fundamental e o objetivo, a finalidade dessa aula é apresentar como é feita a produção de texto sobre a escrita compartilhada e autônoma, que foi o que nós já falamos anteriormente. Beleza? Sendo assim, nós vamos trazer para as crianças uma imagem de uma de uma história que será narrada. Então, o nosso gênero textual será a narração, tá? Aqui, nessa imagem que já trago para as minhas crianças, eu mostro de forma bem clara para elas o que está acontecendo. Elas conseguem fazer uma leitura dessa imagem, bem como a leitura dessas frases que eu trago aqui, e elas vão entender todo o enredo, tudo que está acontecendo. Porém, para a gente começar a escrita, é sempre importante lembrar que toda história seja narrada ou não, seja uma história de outros gêneros textuais, dissertação, enfim. Mas como aqui a minha história é uma narração, eu preciso deixar claro para elas, vocês vão narrar a história, né? Precisa ver o título. O título é o mais importante aqui nesse momento, porque ele começa a história, tá? O título, ele sempre vai vir com a primeira letra inicial. Ah, mas o título é uma palavra ou é uma frase? Pode ser as duas coisas, vai de acordo com o que o escritor desejar. Mas lembrando que vai sempre começar com a letra maiúscula. O título eu faço primeiro ou eu faço depois? O escritor escolhe. O importante é que quando entregar a sua produção, o título esteja lá no início, antes do primeiro parágrafo. Beleza? O título também é interessante que ele venha de uma forma mais curiosa, trazer para o leitor aguçar o desejo do leitor de ler, né? Então, seria interessante um título que, além de dar nome, traga também uma certa curiosidade para o leitor em relação à escrita, tá bom? Lembrando que a nossa história precisa também ter personagens, né? Aqui nós vemos de forma clara que são mais de um, né? Mais de um personagem aqui. Aqui nós temos esses três, mas eu posso também deixar claro para as minhas crianças que eles podem trazer mais personagens, além desses aqui. Lembrando que um deles precisa ser o principal, né? Até porque a nossa história ela não pode terminar aqui, né? E se começou em outro local também, né? Eu tenho que levar a minha criança a pensar onde começou, quando foi o desenrolar e como terminou. Então, eu trago aqui uma única imagem, porém, pode surgir várias outras imagens, locais, enfim, para nossa história. Os personagens aqui eu preciso deixar de forma clara também na escrita da minha produção de texto. O cenário também é muito importante, porque é com ele que eu vou entender onde que acontece a história, se é de dia, se é de noite, se é na natureza, se é na cidade, começou aonde, na cidade, desenvolveu aí na natureza, enfim. O escritor vai trazer para mim de forma clara aí o cenário, né, o desenrolar dessa história. Eu preciso também ter um problema, né? Toda história aí vai trazer um problema. O problema é seguido da solução. Não vou trazer apenas o problema em si, mas eu preciso, além do problema, trazer a solução. Então, recapitulando, a minha história precisa ter um título, personagens, o cenário, o problema e a solução. Dito isso, eu preciso trazer, então, para as crianças as características da produção de texto. Como que vai funcionar? Como que eu vou, então, desenvolver na mente dessas crianças uma compreensão clara? Simples. Eu preciso trazer para elas, mostrar para elas que a história, essa narração que eles vão fazer, precisa ter começo, meio e fim. Três parágrafos. O primeiro é o começo.
Lá no começo, no primeiro parágrafo, eu preciso começar mostrando para o leitor que eu estou iniciando a minha história. E geralmente as histórias infantis, elas começam com era uma vez, era um certo dia, que eu já digo que foi durante o dia, era um domingo de sol. Eu mostro que, além de ser um dia ensolarado, eu mostro que foi num dia da semana, o primeiro dia da semana, enfim. Estou começando a minha história, o primeiro parágrafo da minha história. Em seguida, eu trago o segundo parágrafo, que é o meio da minha história. Nesse segundo parágrafo, eu vou trazer o problema, né? Mas então aconteceu, né? E de repente, ou quando perceberam, aconteceu isso. E lá na história que eu trouxe, a imagem é o barco furou, alguém furou o barco. Não sei, a criança vai imaginar e vai aí mostrar para o leitor o que que ela imaginou, né? Dito isso, nós vamos caminhando para o final da nossa história. E no final da história, como eu já havia falado anteriormente, eu vou trazer a solução para o problema. O problema apareceu aí no meio da história e no final eu trago a solução para o problema da minha história. E eu termino enfim, ou assim, ou então, né? São palavras-chave que vai me mostrar que eu estou finalizando, que eu estou trazendo aí uma resolução para o problema levantado. Beleza? Então, recapitulando aqui, as características de uma produção de texto. Ele precisa ter um começo, o meio e o fim. Mas é só, o importante não é apenas a criança saber dos parágrafos em si. Elas precisam também entender as letras maiúsculas, né? Como que ela vai começar? Como eu disse, o título, ele sempre vai começar com a primeira letra maiúscula, né? Mas e aí, o início de cada frase, o início de cada parágrafo, a escrita também do nome dos personagens, a primeira letra do nome dos personagens sempre vai vir com letra maiúscula também, tá? As pontuações, é muito importante que a criança entenda e saiba como e quando inserir cada pontuação, né? Aqui eu trago o ponto de interrogação, por exemplo. Quando que eu vou inserir o ponto de interrogação? Quando eu estiver mostrando que há uma pergunta, há uma interrogação aí nessa frase. Ah, e aí, geralmente as crianças confundem um pouquinho o ponto de interrogação com o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é para mostrar uma emoção. Então, na minha frase, quando houver uma emoção que eu vou deixar claro ali para o meu leitor que houve uma ordem, uma súplica, um desejo, né, uma emoção explícita, eu vou trazer o ponto de exclamação. Dois pontos. Quando usar os dois pontos? Para anunciar que alguém vai falar. Então, quando eu estiver escrevendo a minha frase e eu vou, então, a partir dela, depois dela, começar a fala de alguém, então eu estou anunciando que alguém vai falar. Então, eu preciso colocar dois pontos. E, em seguida, com a fala desse personagem, dessa pessoa, eu trago antes o travessão. Então, dois pontos para anunciar que vai haver uma fala e o travessão para mostrar que a fala está acontecendo. Beleza? Agora nós vamos para a vírgula. Por que que é tão importante aí ter uma vírgula na frase? Lembrando, a vírgula ela vai sempre existir para separar uma oração, né, de outra, ou o período. A vírgula ela vai trazer aí uma pausa. O leitor precisa entender que a frase ela não é tão contínua assim, ela precisa haver uma pausa para você entender o que está acontecendo. Então, a vírgula é de suma importância. A vírgula sempre vai existir para haver uma pausa ali no meio da frase, tá bom? E o ponto final? Ponto final, o nome já diz, né? Final, finalizou a frase, finalizou o parágrafo, então eu trago o ponto final. Finalizou o texto, o ponto final, ok? Parágrafos, letras maiúsculas e pontuações. Tudo precisa estar de forma bem clara, bem explicadinha na minha produção de texto. Agora, eu preciso mostrar para as crianças também a diferença de um texto escrito de forma autônoma e um texto escrito de forma compartilhada. Nesse momento, eu preciso explicar para as minhas crianças que o texto autônomo
ele é escrito por ele mesmo, pela própria criança, de forma individual. Ele vai pensar, ele vai refletir. Quem é a pessoa que vai receber o meu texto? Eu vou estar dirigindo esse texto. Para quem? Quem é o público-alvo que vai ler o meu texto? Esse meu texto, ele vai servir para motivar alguém, para incentivar, para dramatizar, para informar alguém. Lembrando que o meu texto é uma narração, né? Eu já vou deixar claro para as crianças, olha, vocês vão escrever uma narração e dentro dessa narração vocês podem usar palavras de incentivo, vocês podem dramatizar, enfim, a criança vai escolher. Ela pode romantizar também, ela pode informar também, enfim. É o texto autônomo, tá bom? Pensar em como o leitor vai estar lendo o texto que essa criança vai estar escrevendo. Dito isso, nós vamos então para a escrita compartilhada. Na escrita compartilhada, e nesse momento, o que que eu proponho para as minhas crianças? Eles vão se dividir em grupos de quatro, nós vamos fazer uma roda de conversa os quatro, né? No caso. Dividir grupos, a sala em grupos de quatro. Cada grupo vai trocar ideias de como que vai fazer a escrita. Essa escrita agora não vai ser apenas uma única criança, mas vai ser várias, vai ser compartilhada. Eles vão discutir qual vai ser o título, né? Eles vão discutir o nome dos personagens, eles vão discutir aonde começou a história, como surgiu o problema, como resolver esse problema. Então, essas crianças do grupo, as quatro crianças, vão discutir isso num período de 5 minutos. É rapidinho, por isso quatro crianças para não delongar muito aí o tempo e resolverem mais rapidamente, tá bom? Então, dito isso, as ideias já foram lançadas, agora as crianças vão escrever. A escrita em si, eu prefiro que nesse momento a criança escreva de forma individual e depois que ela fez a sua escrita, ela compartilha a escrita. Então, como que vai ser? As crianças vão trocar ideias de como produzir o texto, mas agora elas vão escrever de forma individual e quando terminar a escrita vai ser compartilhada, porque o aluno A entrega a sua escrita para o aluno B e assim vai, todos os quatro. Cada um pega a escrita do colega. Como que vai funcionar? Cada coleguinha vai ler o texto e vai sublinhar, vai riscar, vai circular, de forma que não rasure a escrita do outro, né? Que tenha esse respeito de não rasurar a escrita do colega. Então, ele vai só circular a palavra que ele achou que não estava legal, que está errado mesmo, a escrita, a ortografia, enfim, faltou pontuação. Então, eles vão circular ali e vai escrever na observação no ladinho, no cantinho do texto, para deixar claro por quê, qual o motivo daquele círculo, daquela sublinhação. E aí, terminou, todo mundo fez a correção do colega, todo mundo deu uma ideia de como seguir aí a escrita da história do colega. Então, agora nós vamos partir para uma outra fase. Já estamos caminhando para o final da escrita compartilhada. Cada um agora pega o seu próprio texto, vai analisar, né, o que o colega colocou, o que o colega escreveu, o que ele pontuou, enfim. Só que aí, isso vai ser feito agora como tarefa de casa. A escrita compartilhada, ela leva um tempo, né, um esforço também, não só o físico em si, mas mental. Então, nós vamos levar esse finalzinho para casa. Então, nós vamos cada criança vai levar o seu texto para casa, vai analisar o significado dessas palavras, né, que foram é, sublinhadas, destacadas, vão ver se a escrita realmente está errada ou não. Então, eles vão comparar isso no Google ou até mesmo no dicionário, enfim. Depois que fez essa correção, depois que fez toda essa análise do seu próprio texto, as crianças agora poderão fazer e deverão fazer a ilustração. Isso é o que vai finalizar o seu texto. Vai ilustrar, de acordo com todo o contexto do que ele escreveu, ele vai fazer uma ilustração bem colorida, bem pessoal, bem a cara dele mesmo, bem o jeitinho dele, para finalizar o texto. E assim nós terminamos.
houve a participação autônoma, mas também houve a participação compartilhada de um grupo de crianças da sala de aula. Então, esse foi o nosso objetivo, trazer para as crianças de uma forma bem tranquila, bem clara, como que nós vamos desenvolver esse texto, como que nós vamos narrar esse texto, né? Vamos nos colocar dentro do texto, vai estar narrando esse texto, né? E aí eles vão lembrar das pontuações, das palavras-chaves, né, de como vai começar cada parágrafo, enfim. Essa é a escrita de forma autônoma e compartilhada que nós trouxemos nessa aula de português. Espero que você tenha gostado. Finalizamos então a nossa aula de hoje e lembrando, o nosso texto não precisa ser tão extenso, né? Precisa ter aí três parágrafos aí, mas bem explicadinho, ok? E é isso. Muito obrigada pela sua atenção e bye bye.